desafiado pela Inco Brasil a fazer a restauração dessa escrivaninha antiga. E aí, vocês estão preparados para acompanhar? O módulo escolhido foi essa escrivaninha de costura bem antiga e ela já passou por um processo de restauração criativa, porém realmente não foi utilizado os materiais adequados e eu encontrei ela num desapego nas redes sociais. Como podem ver, o processo criativo de restauração dela não foi muito adequado. Primeira coisa então é tirar tudo que você não for utilizar, no caso as gavetas nesse primeiro momento. A primeira ferramenta é essa parafusadeira da Inco que eu vou utilizar para desparafusar todos os parafusos dessa parte da escrivaninha de costura. A Inco tem todas as ferramentas, então eu vou utilizar a lixadeira e é super fácil de encaixar e o manuseio é super prático também. Agora que eu já lixei, tirei todas as imperfeições dela da tinta antiga, eu vou tapar alguns buracos que tem nela, né, dessas imperfeições com massa para madeira. Então ela é bem prática e eu vou mostrar para vocês aqui como faz. Bom, então depois de você passar a massa específica para madeira, tá? Você tem 30 minutos para você poder lixar e deixar como você imaginou. Aqui, olha, quantas imperfeições que tem. Então eu vou passar um pouco de massa para madeira para tapar essas imperfeições e depois ficar lisinha, tá? Já lixei a mesa em si, então ela está toda lisinha. Então vocês já podem perceber a grande diferença que ela estava de antes para agora. Então ela está inteirinha, como se estivesse nova. E agora eu vou deixar aqui as minhas gavetas. Então agora eu vou tirar todos os puxadores para fazer o mesmo trabalho de toda essa da escrivaninha aqui. Bom, eu tirei todas as imperfeições, né, que tinha. Por exemplo, tinha muitas lascas de madeira por toda a gaveta, então eu decidi tirar todas, né? E agora eu já vou ir para a parte de lixar. Antes de tudo, é muito importante você sempre limpar o ambiente, né? Para que você possa ter um lugar mais tranquilo para trabalhar e rever todo o seu trabalho. Eu vou dar uma lixada nela e ver se encontro mais algumas imperfeições. Agora o mesmo cuidado que eu tive com a minha escrivaninha, né? Tapando todos os buraquinhos, as imperfeições com massa para madeira, eu também vou fazer com a minha gaveta. A massa para madeira ela deixa ela bem rústica, como vocês podem observar. Porém, com a lixadeira da Inco você consegue deixar ela lisinha. Aonde tinha as imperfeições, né, que tinha algumas lasquinhas, eu passo a massa para madeira e deixo ela totalmente nova. Chegou o momento de a gente pensar no tampo dessa escrivaninha. Logo no início era para ser um lavatório devido ao espaço que tinha aqui da máquina de costura. Mas no momento eu preciso do quê? De uma escrivaninha. Então eu vou utilizar essa serra circular da Inco que vai facilitar o meu trabalho para cortar essas madeiras peroba do resto de uma construção. Já tem um outro móvel também que foi utilizado essa mesma madeira e que vai dar complemento a essa escrivaninha lá em casa. Como vocês viram, essas madeiras aqui, ela já tem uma medida legal, né? Uma medida padrão.
Então, para não ter que cortar elas e perder material, o que eu vou fazer? Vou deixar um beiralzinho de cada cantinho de até 4 centímetros. Então, o meu trabalho de cortar e deixar certinho o tamanho da minha mesa, eu não vou ter. Então, fica uma dica também. Você pode reutilizar os materiais e não ter tanto trabalho, desde que você tenha uma ideia criativa e deixe um design inovador também. Agora eu vou recortar todos os cantos dela, né? E deixar a medida padrão para que tenha essa rebarbinha aqui, olha, de até 4 centímetros de cada canto. Algo legal da Inco também é que ela tem essa ferramenta que faz com que você prenda a madeira. Então ela é super funcional. E eu vou utilizar a serra circular para fazer o corte, né? Para sobrar apenas os 4 centímetros da escrivaninha. Agora que a gente tem a medida dessa madeira que eu vou utilizar, eu também preciso de uma outra medida igual para pôr no outro canto. Então eu só vou utilizar essa madeira que é da sobra também, tirar a parte que já está um pouco desgastada e vou colocar e fazer um risco. Então de maneira bem prática eu consigo utilizar. A parte estrutural da minha escrivaninha já está pronta. Utilizei essas ferramentas e qual que é o próximo passo? Vou então marcar de baixo para cima toda o meu tampo da mesa, né, da escrivaninha, e vou parafusar de baixo para cima. E também vou passar uma cola entre elas, própria para madeira, para que tenha uma maior segurança e também qualidade no trabalho. Antes de parafusar o meu tampo à mesa, né, eu tava aqui conversando com meu pai, o que é preciso fazer primeiro, né? Vou fazer a pintura. Então, no meio de uma reforma, né, de uma restauração, sempre há processos primeiro, né, para você fazer o trabalho correto. Chegou a hora que eu mais gosto, que é a hora da pintura. Então, primeiro, eu vou utilizar esse revólver de pintura, que é a bateria, né, que eu achei super sensacional também, para tirar pelo próprio ar, né, a poeira que tiver de excesso do que eu havia lixado, né. Eu passo um pano também umedecido, né, para tirar todo o pó e deixar uma madeira melhor, tá bom? Já coloquei a minha tinta aqui, chamada Bola de Gude, essa é a cor, tá? Específica para madeira, e ela tem secagem rápida à base d'água. Ou seja, 30 minutos a primeira demão já está pronta. E eu tô usando aqui a minha Inco, né, pra eu fazer a pintura. Gente, é a bateria. Então olha só como é prático. Se vocês observarem aqui, tinha umas lascas que eu passei a massa para madeira. E eu acho que as gavetas elas podem ficar nessa tonalidade da própria madeira da escrivaninha. Então o que eu pensei, eu vou fazer umas pinturas aqui bem grossas, aonde eu passei a massa para madeira, bem assim, sabe? Olha, bem superficial. Depois eu vou pegar a lixadeira e vou passar por cima. Então vai ficar como se fosse madeira de demolição mesmo, com um pouco de tinta da própria escrivaninha, que era bola de gude, com essas lascas aqui, né, com esses riscos aqui da própria pintura da escrivaninha. Vou fazer isso apenas com as gavetas, porque tem várias lascas. Agora com o meu tampo eu só vou lixar e invernizar, assim como eu vou invernizar essas gavetas também. A ideia aqui, como vocês podem verificar, é realmente deixar ela parecer uma madeira de demolição. Então eu meio que pintei por cima e agora eu estou lixando
para realmente deixar um pouco mais aparecendo a madeira do que a tinta. Agora a gente vai para os preparativos das maçanetas, né? Então, como vocês podem observar, elas estão bem enferrujadas, né? E assim, o material dela é muito bom. Mas o que eu vou fazer? Eu vou apenas lixar, né? E vou deixar ela como está realmente. Agora, com a primeira demão já feita, nós vamos fazer um lixamento bem de leve, apenas para a gente fazer a segunda demão e já ficar lisinho e perfeito. Agora eu vou parafusar o meu tampo da mesa, né, com essa broca, e usando a parafusadeira, a bateria. Então eu vou fazer alguns furos direto na escrivaninha. Tá, vou fazer um furo aqui, depois fazer outro furo aqui, outro aqui, até fixar certinho a minha escrivaninha, a minha madeira, tá bom? Então o furo é bem prático. Com a mesma parafusadeira, agora eu vou soltar ela e vou colocar uma chave Phillips para logo colocar. Prontinho. E olha que legal, né? Aqui, por exemplo, é um pouco escuro. Grava aqui um pouquinho, pai. Dá um pequeno clique, ela vai clarear, né? E aí depois eu consigo parafusar. Preparativos, né? Agora é só usar a lixadeira para deixar tudo uniforme, lisinho e como se fosse preparada realmente para essa escrivaninha, essa madeira peroba. Bom, já terminei de lixar toda a parte de madeiramento, fiz a primeira demão de tinta e agora eu vou fazer a segunda para finalizar. E agora com todos os cuidados, já que tem o tampão de madeira, né? Então dei toda ela com fita e jornal. E vou utilizar agora a minha ferramenta para pintar tudo aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Fiz a segunda demão, o que eu farei agora? Vou tirar todo esse encarte que a gente fez nela, né? Eu e meu pai. Pra quê? Se eu demorar muito pra tirar, é capaz de parte da tinta vir junto. Então, é importante você tirar assim que você já terminar o trabalho. Troquei de lugar e agora eu trouxe a escrivaninha pro local onde ela realmente vai ficar. E faltam os detalhes finais, como por exemplo, passar cera, né, em toda a parte de madeira. Colocar as maçanetas, que as maçanetas são as mesmas que já vieram, então nós vamos colocar ela novamente. Eu apenas lixei, né, ela e vai dar um toque especial, deixar as características da própria peça. E aí, decorar o local para vocês verem o resultado. E assim ficou a escrivaninha. Ficou rústico, industrial, com uma nova cara, uma nova tonalidade e sempre com a sua própria essência. E a escrivaninha ficou dessa maneira, do jeito que eu imaginei. E agora eu vou dar uma dica de decoração para você aí que gosta de móveis rústicos, móveis restaurados, mas também não deixa a inovação de lado.
vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica de restauração e também de decoração usando essa escrivaninha. E se vocês tiverem ideias, pode mandar que eu vou adorar colocar em prática. A Inco Brasil, obrigado por apoiar projetos Mão na Massa e também por facilitar a nossa vida. Até mais! E agora, que quebrei a lâmpada? Não pode acender mais.